Então vamos lá, então vamos fechar os olhos um pouquinho. Vamos nos preparar para esse encontro com Deus. Então busque deixar lá fora tudo aquilo que atrapalhou, né? Essa nossa caminhada, que nos afastou do caminho, que tirou a nossa paciência, tirou a nossa paz, né? Vamos deixar lá fora. E aqui, entre nós, com a presença dele, do Espírito Santo, vamos nos reencontrar, né? Para isso é necessário, né, que cada um de nós queira, é o necessitar de Deus. É o precisar dele, né? Então, necessitem de Deus, precisem dele, se coloquem a seus pés, como pequeninos, humildes, simples, e busquem se esvaziar de tudo. É o desapegar-se, no sentido do desapegar-se das coisas desse mundo. Não precisar de nada nesse mundo para ser feliz. Só Deus basta, como dizia São Francisco. Só Deus basta. Nesse esvaziar-se, dando espaço para Ele, abra as portas do seu coração e convide Ele a entrar, a fazer parte da nossa vida, da nossa morada, né? Que Ele possa agir plenamente em cada um de nós. Então, sentindo a sua presença, o seu amor, o seu carinho por cada um, converse com Ele, coloque as suas intenções, peça que Ele venha essa noite animar a cada um de nós, aumentar um pouco mais a nossa fé. Ele venha abrir a nossa mente, o nosso coração, para entendermos melhor as suas verdades, os seus ensinamentos, o que Ele deseja de cada um de nós. Peçam a paz, a saúde, para nós, para nossa família, para nossa fraternidade. Invoquemos todos juntos a Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Então vamos proclamar o Santo Evangelho. Mateus capítulo 11, versículo do 2 ao 11. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João estava na prisão, quando ouviu falar das obras de Cristo. Enviou-lhe
alguns discípulos para lhe perguntarem: És tu aquele que há de vir, ou devemos esperar um outro? Jesus respondeu-lhes: Ide contar a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e os pobres são evangelizados. Feliz aquele que não se escandaliza por causa de mim. Os discípulos de João partiram e Jesus começou a falar às multidões sobre João. O que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que fostes ver? Um homem vestido com roupas finas? Mas o que vestem roupas finas estão nos palácios dos reis. Então o que fostes ver? Um profeta? Sim, eu vos afirmo. E alguém que é mais do que um profeta. É dele que está escrito: Eis que envio o meu mensageiro à tua frente. Ele vai preparar o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então busquem ler novamente, reflitam em silêncio. Depois nós voltamos para fazer a partilha. Peça a presença do Espírito Santo para iluminar a cada um de nós.
Pronto? Deu para dar uma lida? Deu? Então vamos começar? Eu vou dar um início, uma pinceladinha só, depois vocês vão falando, vão completando, e se for necessário nós voltamos, né? Tá bom? Então nós estamos nesse evangelho de hoje, terceiro domingo do Advento, então seria da alegria, né? É interessante esse alegria, né? Vamos ver o que significa aqui no texto. Então João está na prisão. João na prisão aqui no evangelho, ele pede para os seus discípulos irem até Jesus para perguntar se ele é realmente aquele que há de vir, né? Ou devemos esperar outro, né? O que vocês acham? Será que João está em dúvida? Hein? Vamos pensar, será que ele está em dúvida? Eu não vejo dessa forma, viu? A dúvida de João. Eu vejo a dúvida nos discípulos de João. Então, como João está na prisão e ele sabe que está chegando no seu final, né? A sua luz deve apagar para que a luz de Cristo acenda, né? Apareça. Então, eu vejo nesse ir perguntar para Jesus como se estivesse encaminhando os discípulos dele para seguir Jesus, para agora ser discípulo de Jesus, tá certo? Olha que interessante a ideia aí de João. E quando eles vão lá conversar com Jesus, eles vão ter a certeza e a partir de então eles vão seguir Jesus, não é isso? Olha a estratégia, né? E assim foi. Quando esses discípulos chegam até Jesus, olha que bonito, né? Jesus não responde, não diz claramente para eles, né? Mas ele manda voltar até João e dizer, né? Os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos estão curados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e os pobres são evangelizados, né? E completa, feliz aquele que não se escandaliza por causa de mim. Quando os discípulos de João partem, né, eu acredito que partiram, aí que está a alegria, né? Partiram felizes, certo? Aí que é o sentido da alegria, domingo da alegria, né? É a certeza confirmada, né? Jesus disse, né? E a partir de então eles não duvidam mais, né? Então eles vão contar para João o que eles ouviram, né? João já tinha certeza, agora os discípulos têm essa certeza, né? Bonito agora que muda o quadro, né? E Jesus vem a falar de João, olha que lindo, né? Mais uma vez, né? Olha, Jesus vem falar de João, Jesus conhece João. Você acha que João não conhece Jesus? Não, de forma alguma, né? João conhece Jesus, né? Volto a dizer, são os discípulos que estavam em dúvida, né? Então Jesus vem falar para os seus discípulos agora, porque os de João já tinham partido, já voltaram, né? Sobre a pessoa de João, né? Então ele, vamos dizer assim, ele enaltece, né? Engrandece João, né? Coloca João no seu devido lugar, né? Como o maior profeta do Antigo Testamento, né? Não existe profeta maior do que ele. E ele diz, não existe homem nascido de mulher, né? No nascimento normal aqui nesse mundo, maior do que João Batista. Olha só. Então, é a pessoa, maior pessoa que já nasceu aqui nesse mundo, né? Então, olha a grandeza de João. Ao mesmo tempo, ele diz que no céu ele não é, ele é menor, né, do que os anjos, né? Está abaixo dos anjos. Então, olha como ele engrandece, né? Então, João é um ser que veio aqui no nosso meio, né, em missão, né, com toda certeza. Ele veio aqui em missão, preparar o caminho. Ele não veio para aprender como nós aqui estamos, né?
estamos aqui para aprender. Ele não, ele veio em missão para preparar o caminho do Senhor, para ensinar, né? Então esse é um momento muito bonito, momento, vamos dizer assim, grandioso na vida de Jesus, de João e dos seus discípulos, né, que se alegram, né, por terem esse conhecimento todo que nós está transmitindo para nós agora, tendo essa certeza toda, né, e continuam assim no caminho, né, buscando fazer aquilo que João fez, aquilo que Jesus, né, também estava fazendo. Coloquei uma pinceladinha, agora quero que vocês completem o que vocês acharam interessante, o que chamou a atenção de cada um de vocês, o que vocês têm a dizer. Quer começar você? Não. Melhor me agir, né? Vai lá, Ilza. Ninguém quer começar. Ninguém quer começar. Rosa, fiquei esperando você, Rosa. A Rosa até desligou o microfone. Esse evangelho mostra realmente estava tudo preparado, né? O caminho de Jesus estava preparado, na verdade. Tanto é que, olha, ele e João, toda essa caminhada dos dois, né, já no ventre, né, de Maria, no ventre de Marta, eles já tinham a missão, né, eles já vieram com essa missão de trazer Jesus, né, a esse mundo. Então, eu vejo esse evangelho bem assim, como é lindo, né, como foi a vida de Jesus, né? Foi realmente, ele teve que passar tudo que ele passou aqui, mas já veio marcado, não foi nada por acaso, não é que aconteceu, né? Ele veio já tudo marcado, tudo certinho, e foi acontecendo como tinha que ser mesmo. Então, eu vejo um pouco isso. E quando aqui no comecinho, quando ele diz assim, ele deu instruções aos seus 12 discípulos e partiu para ensinar e pregar, né? Então, a gente tem que ser assim também, como ele, né? Ele poderia ter ficado numa rede, sentado numa rede, esperando os seus discípulos, né, fazer o trabalho, mas não. Ele partiu para ensinar e pregar nas cidades daquela região. E acho que é isso que ele pede da gente, né? Que não vamos ficar parados, não, né? É muito confortável na nossa casa. A gente, ainda mais nós que temos assim tudo, né? Graças a Deus, a gente tem de tudo. Então, mas não é isso que ele quer de nós, né? Ele quer que a gente saia para ensinar e pregar, né? Para ensinar a pessoa de Jesus, quem é Jesus. Um pouquinho isso. Agora vocês vão continuando. Muito bem. Quem quer continuar? Agora, eu vou pegar o gancho da Ilza aí. O que cabe a nós? Cabe a nós sermos os missionários, né? Como a Ilza falou. Pregar a palavra. Mas não é só falar da palavra, né? Falar da palavra é papagaio fala. A gente tem que viver essa palavra. A gente tem que testemunhar essa palavra. Porque as pessoas vão notar, nós vamos ser exemplo, né? Nós vamos ser exemplo na vida das pessoas. Nós temos que ser exemplo na vida das pessoas. Nós temos que ser... São Francisco foi um exemplo, né? Tanto que às vezes quando eu me vejo diante de uma situação, eu penso assim, como será que Francisco ia fazer nessa hora, não? Gente, então ele é para mim uma pessoa que viveu, que testemunhou, né? Nós temos a Madre Teresa, nós temos aí várias pessoas que viveu e testemunhou. Então hoje, para mim, a missão de João, ele fez bonitinho o trabalho dele. Então nós temos que fazer o nosso.
essa missão, essa parte de missionário não acaba, né? Eu gosto muito de uma frase que de vez em quando eu vejo que alguém põe no Zap, no Facebook. Vai florir onde Deus te plantar, né? E às vezes eu penso assim, vai lá levar a paz e o bem, né? Caminha com a paz e o bem. Então, como João, eu tenho Francisco também, né? Eu me espelho muito, às vezes como eu falei para vocês, eu me vejo diante de uma situação, a primeira coisa que me vem na cabeça é falar, ai meu Deus, como que o Francisco ia agir? E às vezes eu ajo de uma maneira que depois eu me cobro. Eu falo assim, olha, Francisco não faria isso. Eu falhei nessa parte, entendeu? Foi isso que eu entendi aqui hoje. Muito bem, vamos ser missionário aí. Isso. E agora, quem vai ser o próximo? Só escutar. Só escutar. Kelma, Até porque Mário, eu tô rouca Arnaldo. aqui que eu não consigo nem falar direito. Deixa eu acender um pouco, então. Vai lá, Mário. Realmente, essa perícope, esse trecho, ele não é de fácil compreensão, não. Ele requer uma hermenêutica mais profunda, bem refletida. Né? E se a gente fizer um filme desse trecho, uma representação, a gente vai achar o filme bonitinho, né? Uma coisa... Né? Mas interessa aqui para a gente tentar assimilar o que esse trecho vem a nos dizer, né? É aquele exercício, nós temos que nos colocar no texto, nós temos que nos inserir nesse contexto, de alguma forma. Isso aconteceu há mais de 2000 anos, né? Passou, né? Passou. Essa cena passou, né? Mas as palavras não passam, né? Isso ficou. Aí nesse trecho, nesse texto de hoje, né? É assim, para nós ficarmos mais ligados a ele, nós precisamos nos colocar nesse contexto. Né? Quem são os Joãos de hoje? Né? Aqueles que vêm nos preparar, né, para assumir o Evangelho de Jesus. Né? Quem é esse que precede, que nos vai colocar nesse caminho? Né? Que nós já estamos, né, de certa forma. Algum João nos colocou nesse caminho, nos falou de Jesus, né? Sempre teve alguém. Então, eu acho que hoje nós somos também, temos que ser um pouco João. Né? Preparar, né? Não o Jesus que já chegou na história, mas o Jesus que vai chegar para aqueles que ainda não o conhecem realmente e que não fazem aquilo que para a gente fazer. É meio complicado, esse texto é complicado, né? Mas uma maneira da gente entender é essa, né? Então Jesus fala aqui, né? Quando ele vai falando de João, fala dele, depois ele fala de João, né? Ele fala assim: quem fosses ver no deserto, né? E ele cita algumas coisas bastante simples, né? Um caniço agitado pelo vento, né? Mas o que fosses ver, né? Aí ele pergunta: um homem vestido de roupas finas? Ele pergunta. E ele mesmo responde: mas os que vestem roupas finas vivem nos palácios dos reis. Os palácios dos reis é um outro reino. João não se veste de roupas finas, ele não engana, ele é aquilo. Né? Então fiquem aí atentos, né? De novo, né? Atenção, a quem vocês procuram, né? A aparência é um negócio interessante. Né? Então, eu acho que é isso, assim, a maneira da gente entender, né? É nos colocando nesse contexto, né? E entender, né? Porque Jesus fala da grandeza de João, ele cita um exemplo, né?
nenhum homem até então foi maior que João, do ponto de vista não homem e pessoa, mas do ponto de vista do que ele representa. Nenhum. No entanto, ele no reino de Deus, no reino dos céus, né? Mateus fala em reino dos céus. Ele não chega, ele é menor que o menor do reino dos céus. Então Jesus está falando da grandeza do reino dos céus. Então aquele que a gente mais admira aqui hoje no cristianismo, podemos citar, por exemplo, o Papa hoje, né? Ele é o Papa é uma grandeza, né? Mas no reino dos céus ele é menor que o menor do reino dos céus. Olha a importância da grandeza do reino, né? Então é isso que a gente tem que procurar entender, né? O reino é outra questão, né, importante. O reino dos céus, né? A gente tem que entender que o reino dos céus não é uma coisa escatológica, futura, mas o reino dos céus a gente começa a construir aqui. Depende de cada um, né? A construção do reino. Cada um de nós, né? Então é assim, é importante a gente entender e tentar compreender esse texto. A gente tem que nos inserirmos nesse texto, né? E entender bem, né, essa mensagem de Jesus, né? Sempre tem o João, que vem dizer quem é o Messias, né? E nós sempre tivemos um João que nos conduziu, né, aos caminhos de Jesus, seguir Jesus. E nós temos um compromisso de ser Joãos também, né? Mostrar quem é Jesus, né? Não só pregando. Esse pregar é muito amplo. Essa pregação nem sempre precisa ser dita, falada, mas por meio de ações que muitas vezes muitas pessoas não veem, mas Deus está vendo. Isso que é importante. A gente não precisa fazer muita propaganda daquilo que faz, né? Mas a gente tem que ter ações, né, que realmente venham de dentro mesmo, sem interesse. Isso é construir o reino, né? A gente tem que fazer as coisas, né, por amor, né, por justiça, né? O amor envolve uma série de coisas, compromisso, coragem, né? É isso que a gente tem que fazer, né? Assumindo essa posição aí, né? Ser João, né? Ser João também. Eu acho que é isso, é essa mensagem que a gente tem que colocar, né? Quem foram os nossos Joãos, né? Que nos mostraram quem era Jesus, né? E a partir de então a gente tem que ser João, preparar também a vinda, o conhecimento, trazer Jesus, mostrar quem é Jesus através de ações, né? Apresentar esse Jesus que nós cremos, acreditamos, né? Que vem nos trazer o caminho para o reino do céu. Eu acho que é essa a proposta. É complicado esse texto de hoje, não é fácil não. Muito bom, Mário. Pegando um pouco o gancho do que o Mário falou, e quando falou do João, quem foi o João na nossa vida, né? Que nos apresentou, né? Isso, lógico que eu me lembro sempre que minha mãe sempre nos ensinou, levou na igreja, fez tudo, mas teve um momento muito forte, ficou muito marcado, tanto para mim como para o Sérgio, né, meu marido, do meu avô, do nosso avô. E porque a minha mãe é irmã da mãe do meu marido, então o nosso avô é o único avô, né, dos dois. E aí ele deu de presente pra gente, quando a gente ia casar, uma Bíblia, né? E chamou a gente, me leva ali na porta da sala, entre a sala e a cozinha ali da casinha deles, e ele falou assim: o que eu quero pedir para vocês é que vocês sejam felizes, mas que vocês levem a vida de uma forma
que sejam unidos, que tenham amor entre vocês, e não sigam tantos exemplos de tantas coisas que a gente tem visto, né? Entre os casais, entre as pessoas. Vocês formem uma família e que eduquem seus filhos, né? Para crer em Cristo, para crer na igreja. Então, o Ronico, né? O Antônio, ele foi o João na nossa vida, naquele momento, né? E a gente tem tentado ser João também. Eu vou fazer 35 anos de casado. E não é perfeito, né? Que nem a gente sabe que não é, a vida não é perfeita, mas a gente sempre tenta ter o amor, né? Acima de tudo. E através desse amor, né? Enquanto casal, enquanto respeito, com os filhos, mostrar talvez para as pessoas também que é possível, né? É possível. Tanta gente acha que não é possível, mas é possível. Nas diferenças, né? Mas o amor acima de tudo, levar uma vida de paz, né? Nas nossas casas. E isso naturalmente também sai para as outras pessoas, né? As pessoas vêm, mas não porque isso tem que ser ressaltado em nós como nada especial, não é isso, mas que isso seja uma forma que a gente tem de ser João na vida das pessoas. Então, foi o que me tocou. Né? Muito bom. Senhor Arnaldo, quer falar, senhor Arnaldo? Hoje não, meu irmão. Hoje não? Vou aprender. Então tá bom. A Cris também não. Alguém quer comentar novamente? Conceição não vai falar? Conceição. Eu vou fazer só um comentáriozinho. Tá. Esse evangelho de hoje está sendo atualíssimo. Tudo que consta nesse evangelho está se passando na nossa vida. Tudo. Tivemos políticos querendo tomar o poder um do outro. Tudo passando, tudo, e o que mais a gente tem que fazer é a conversão. Atualizar a nossa conversão todo dia. Para que o inimigo não possa apoderar as nossas almas. E João Batista é o testemunho vivo da misericórdia de Deus, que é Jesus. Então, temos que atualizar a nossa conversão. Todos os dias devemos nos converter, porque é chegada a hora em que o Filho do Homem aparecerá nas nuvens, trazido pelos anjos, para julgar os vivos e os mortos. Senhor Arnaldo. Conceição, quer fazer um comentário, Conceição? Já foi comentado bastante, né? Mas sempre tem uma coisa diferente, mas no momento assim não estou encontrando bem as palavras, né? Mas assim, o que Jesus está pedindo para nós aqui hoje, né? Preparar. João Batista preparou o caminho de Jesus. Para Jesus começar. Quando João Batista foi preso, Jesus assumiu, né? Tá? O povo já estava mais ou menos, né, preparado para receber Jesus. A missão também, né, principalmente agora nesse tempo, né, de preparar o caminho de Jesus. Sempre quando eu ouço esse evangelho, eu penso assim: o que eu estou fazendo, né? Será que eu estou conseguindo preparar o caminho de Jesus? Será que eu estou conseguindo fazer com que as pessoas se preparem? Será que eu estou me preparando, né?
para receber Jesus que está vindo aí do Natal. Né? Não é que ele está vindo, ele está aqui, mas é um tempo de preparação, de poder de conversão, né? Então, esse evangelho é bem próprio desse tempo por causa disso. Nós estamos no tempo da missão, né? A nossa missão. Qual que é a minha missão, né? Preparar o caminho de Jesus. Preparar o caminho, né? Está chegando de novo. O Batista fez a parte dele. Foi preso, os caminhos de Jesus já estavam, podemos dizer assim, mais ou menos preparado, né? O povo já estava mais ou menos preparado, né? Para receber Jesus. O que eu estou fazendo para isso, né? Eu me questionando, o que eu estou fazendo? Nós vamos fazer para preparar o caminho de Jesus, na hora que ele chegar. Será que eu consegui fazer alguma coisa? Preparar os caminhos. Está chegando de novo. Muito bom, Conceição. E aí, mais alguma coisa que vocês queiram voltar, comentar? Fique à vontade. Apareceu mais alguma ideia, alguma inspiração, queiram retornar? Não? Então, podemos encerrar, né? Então, ficou aí então a alegria dos discípulos de Jesus e a alegria dos discípulos de João, né, por entenderem, né, bem claramente que Jesus é o Messias, né? E a partir dessa fé, desse entendimento, eles passam, vamos dizer assim, a viver Jesus, né? Isso que é o mais importante, esse nascer Jesus em cada um de nós, né? Então, quanto mais nós vamos tendo essa alegria da fé, né, mas esse Jesus vai se fazendo presente em cada um de nós, né? Agora, se essa alegria da fé não estiver em nós, né, então nós não estamos vivendo esse Jesus no nosso dia a dia. Não estamos preparados, né, para essa vinda de Jesus em nós, que é mais importante, né? Então, meus irmãos, que possamos entender claramente essa verdade e buscar viver Jesus no nosso dia a dia. Tem tanta gente aí fora que não conhece Jesus, né? Então, nós temos que apresentar esse Jesus a eles, né, em nós, através da nossa ação, através do nosso testemunho, né? Sendo pessoas bondosas, caridosas, se preocupando com o outro, né? Misericordiosos, sofrendo junto, enfim, né? Eles têm que ver isso na nossa vida, no nosso dia a dia, tá certo? Isso é o mais importante de tudo, né? Esse viver Jesus hoje, como o Mário falou, viver esse reino de Deus agora, né? Eu vejo as pessoas, quando eu partir desse mundo eu vou fazer não sei o que, vou fazer, né, acontecer. Não tem que fazer acontecer depois, tem que fazer acontecer agora. Não é verdade? Agora é que é o ponto. Nós estamos aqui, não tem que esperar para depois, não, tem que ser vivido agora esse reino, né? Tá certo? Então tá bom. Então, ficar atentos, né, aos homens de roupas finas, que vêm falar em nome de Jesus, né, em nome de Deus, né? Então a gente tem que ficar atento, né, preparar os caminhos, ser João, levar Jesus aquilo que ele nos ensinou à frente, né? Sobretudo nos dias de hoje, né, de novo, né? A gente tem que ter essa sensibilidade, né? Quando vem falar em nome de Deus, de Jesus, na verdade deixam 30 milhões de pessoas com fome, 10 milhões de desempregados, miséria, e Deus acima de todos. Mentira! Deus não está acima de todos, nunca esteve. Deus está no meio de nós. Deus se fez pobre, né? Desceu à terra e se fez pobre, não foi? Jesus ficou no trono, né? E não falou. Cuidado com as palavras que a gente ouve. Muito cuidado. A gente tem que estar muito atento, sobretudo nesse texto de hoje. Jesus vive muito, né? E
Jesus veio dar humildade. Não confie nas roupas finas, aqueles que, né, nos falsos profetas, né? Isso é um perigo. É um perigo. E é tão fácil de cair nessas ciladas, né? Muito fácil. Muito fácil. Muito Que fácil. Deus possa iluminar cada um de nós, né? Enquanto João, né? É. João, né? E ver quem realmente é Jesus e que lado que ele está. Exato. Né? Jesus está feliz com 30 milhões de pessoas passando fome. Você viu? Está feliz com as inundações, essa pobreza, né? Sem moradia. Nossos irmãos morando nas ruas. Não são vagabundos. São vítimas das roupas finas. Daqueles poucos que acumulam muito. Quando acumula-se muito, tira-se de alguém. E esse alguém está na rua. Esse alguém que está na rua pode ser Jesus, que a gente não consegue ver. A gente vê as roupas finas que chamam a nossa atenção. As roupas sujas, o mau cheiro, a pobreza, nos repugna. E Jesus ia de encontro aos mal cheirosos, os leprosos. Né? São Francisco não ia. São Francisco não tinha repugnância do leproso. No entanto, quando ele se converte, né, ele desce do cavalo e vai beijar o leproso. Esse é o ir ao encontro. Isso aí é o nosso João maior, é São Francisco, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque Deus está aqui no meio de nós. Deus se fez pobre, né? Não é assim que canta aquela música bonita? E se fez pobre também, desceu a terra, né? E veio morar em Belém, né? Não é assim? Isso mesmo. Luizinho, falta 3 minutos. Mas podemos encerrar. Vamos tentar então. Então vamos agradecer a Deus por esse momento, por nós estarmos aqui reunidos, pela sua presença no nosso meio, né, por ter falado e ensinado todas essas coisas para nós. Vamos agradecer a Ele dizendo: obrigado, Senhor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Então vamos pedir a bênção de Deus sobre cada um de nós, sobre a nossa família, sobre a nossa fraternidade. Pense em alguém que esteja necessitando dessa bênção de Deus. Vamos levar a Ele essa bênção. Com toda certeza vão ser tocados, né, em seu coração nesse momento. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Pela intercessão de nossa Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.